O Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto é, que torna o homem puro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Celebrando esta terça-feira da 18ª semana do tempo comum, nos alegramos hoje em celebrarmos a festa de São João Maria Vianney, grande sacerdote, grande presbítero, grande padre da nossa igreja, que daquele pequenino povoado de Ars, na França, alcançou o mundo inteiro por meio do ministério sacerdotal. Esta Santa Eucaristia está sendo também celebrada em sufrágio dos nossos irmãos Cantídio, Westphalen Barros e Joaquim José de Oliveira. Na oração coleta que nós oficializamos hoje, depois do hino do Glória, própria de São João Maria Vianney, nós pedimos a Deus que aprendêssemos dele, de São João Maria Vianney, a ganharmos os irmãos e irmãs por amor do Cristo para Deus. Certamente esta é a missão de todo sacerdote e todos nós devemos, de São João Maria Vianney, aprender esta dedicação. A nossa missão não é ganhar fãs. A nossa missão não é criar seguidores atrás de nós mesmos. A nossa missão é ganhar os irmãos e irmãs por amor a Cristo para o Pai. A nossa missão não é prender ninguém a nós. A nossa missão é fazer com que todos, pelo ministério que nos foi confiado, cheguem e permaneçam em Cristo. Esta é a nossa missão. Não de trazer as pessoas para nós. Se há algo que muito entristece as nossas comunidades, são quando as pessoas vão à igreja mais por causa do padre, qualquer que seja ele, do que do próprio Cristo. E isso é uma coisa muito comum no nosso tempo. Pessoas que vão na missa do padre fulano de tal, porque é melhor, mais bonita, mais rápida, mais demorada, mais animada, mais solene. Pessoas que deixaram de ir à igreja por causa deste ou daquele padre. Pobres almas, não compreenderam nada. Não é o sacerdote, por mais santo que ele seja, ou por mais miserável que ele seja, que determina a nossa presença e participação na vida da comunidade, mas deve ser o próprio Cristo, porque o que move a vida do sacerdote não é o povo, também não é o trabalho que ele desempenha, é Jesus Cristo. E pobre do padre
que colocar a sua motivação em uma igreja cheia, em uma paróquia dedicada, em uma paróquia em que leigos realmente trabalham, ou que se tem um caixa financeiro bom. Pobre desse padre, porque estas coisas todas são passageiras. Se Deus nos conceder a graça da velhice, e todos nós pedimos isso a Deus, vai chegar um momento que nós não vamos ter mais povo para nós, que nós não seremos mais párocos de nenhuma igreja, porque a nossa idade, porque a nossa saúde não vai nos permitir. Chegará um tempo em que nós precisaremos entregar o leme da paróquia em que estivermos para aquele nosso irmão mais novo, mais forte, mais saudável. E quando o padre compreende desde cedo que o seu ministério não é o que ele faz, não é o que ele tem, mas é a sua comunhão de vida com Cristo, esse momento de transição não será difícil, não será penoso, e o velho padre não se ficará fazendo de vítima contra o novo padre. Quando se compreende que a nossa vida está nas mãos de Cristo e que é por causa dele, por causa do reino de Deus, que nós estamos à frente de uma paróquia, que nós desempenhamos o serviço que o nosso bispo nos confiou. Mas não é isso que nos faz padre. Isso tudo vai passar. E nós precisamos entender que a dinâmica do povo também é essa. A função do sacerdote não é prender ninguém a si, mas é fazer com que eles estejam unidos a Cristo, porque nós somos chamados para sermos pontes em nossas paróquias, para unirmos a pessoa, não a nós, mas a Cristo. Não há felicidade maior para um padre quando volta como visitante na paróquia em que um dia ele foi o pastor, ele foi o pároco, e que ele vê aquelas mesmas pessoas que estavam trabalhando, que estavam na vida da comunidade quando ele morava lá. Depois que ele vai embora, estas pessoas continuam a sua vida participativa e laboriosa na vida da comunidade. Isso alegra muito o coração de nós padres, como ao contrário. É triste quando nós somos transferidos e todo aquele pessoal que participava da igreja ou que tinha um trabalho pastoral, depois da nossa saída, também saíram juntos. É triste e questionável, porque isso nos faz pensar: será que de fato nós realizamos um bom trabalho ou um verdadeiro trabalho de evangelização? Porque um padre, assim como São João Maria Vianney, quando faz o trabalho de um evangelista, quando ele vai embora, quando ele morre, o povo sentirá saudade, o povo vai chorar muito, mas não vai abandonar a igreja, mas não vai deixar de participar. Uma certa feita, São João Maria Vianney, para descansar um pouco, tentou fugir de Ars, e o povo foi atrás dele e o fez voltar para a paróquia, porque não queriam ficar sem ele momento algum, e chegaram a ponto até de vigiar para não deixá-lo fugir, para descansar, de tanto que aquele povo amava o seu sacerdote. Claro, São João Maria Vianney não foi um padre sem críticas e sem pedradas. Isso aqui testemunha a fidelidade dele. Assim como teve muita gente que de diversos lugares iam confessar-se com ele, aconselhar-se com ele, rezar o Sacratíssimo Rosário da Virgem Maria com ele, ou participar dos augustos mistérios da Santa Missa. Do outro lado também tinham os seus perseguidores, os que lhe caluniavam constantemente, os que inventavam inúmeras mentiras e o perseguiam constantemente, é claro,
todos movidos pelo próprio demônio. E não só o demônio usava as pessoas para atrapalhar o ministério de São João Maria Vianney, como o próprio demônio também, cheio de raiva pela conversão das almas, pela salvação que São João Maria Vianney estava fazendo acontecer em sua paróquia, o demônio, cheio de raiva, ele mesmo investia ferozmente contra São João Maria Vianney. Porém, era um sacerdote que amava a Santíssima Eucaristia, que amava Maria Santíssima. Uma certa feita, dele se testemunham os que escutaram um demônio dizer a ele: eu só não te mato aqui agora, porque esta daí está acima de ti. O demônio dizendo esta daí queria dizer sobre Nossa Senhora, que Maria estava acima de São João Maria Vianney, o defendendo, e com ela estava São Miguel Arcanjo. São João Maria Vianney criou em sua paróquia a confraria do Santíssimo Sacramento e a confraria do Sacratíssimo Rosário. Estes são os amores do sacerdote e que nós deveríamos naturalmente transmiti-los aos nossos fiéis. Amar Jesus na Santíssima Eucaristia, nos dar e recebê-lo todos os dias, e amar Maria Santíssima por meio do Sacratíssimo Rosário. Estes dois amores deveriam tomar plenamente o coração e a vida de todos os padres. Quando isso não acontece, nós então entendemos o Santo Evangelho de hoje, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando vai dizer que não existe nenhum alimento religiosamente proibido. Portanto, eu não como carne de porco porque a Bíblia proíbe. Nada disso, isso não é verdade. O Novo Testamento deixou claro que por causa da religião não há nenhuma comida que nós não possamos comer. Pode-se comer carne de porco, pode-se comer carne disso ou daquilo. Seria bom não comer para não matar os bichinhos, porém não se pode justificar que isso é por causa da religião ou por causa da Bíblia. Isso não é verdade. No Antigo Testamento se havia uma proibição contra a carne de porco, mas este Evangelho de hoje que nós escutamos e também a visão de São Pedro nos Atos dos Apóstolos deixa claro que Deus não nos proíbe de comer nenhuma comida por causa da religião. Isso não é verdade, visto que nosso Senhor nos lembrou: não é o que entra que faz mal ao ser humano, mas é o que sai, porque a maldade. Como seria bom se quem não come carne de porco, por causa da fé, por causa da Bíblia, trocasse, passasse a comer carne de porco e parasse de falar mal do outro, de criticar o outro, de apontar os defeitos do outro, de negar uma ajuda a quem se precisa. Isso é ser cristão, não é não comer isso ou aquilo. A fé passa por atos, então é muito melhor comer certos alimentos e praticar o bem e deixar de fazer o mal. Do que adianta jejuar na sexta-feira da Paixão? É um preceito da nossa igreja e nós devemos cumprir, mas do que adianta jejuar na sexta-feira da Paixão e não conversar há 20 anos com um vizinho, com um parente ou com outra pessoa? E não importa o mal que esta pessoa lhe fez, você está sendo maldosa tal qual a pessoa. Pagar o mal com o mal é se igualar com o malfeitor e sair da graça de Deus. Do que adianta comungar de joelhos, comungar em pé, comungar na mão, comungar na boca, se logo depois minha língua vai estar batendo contra o pobre do vigário, contra os irmãos da comunidade, contra os vizinhos, contra os parentes dentro de casa? Do que adianta tanta piedade, isso e aquilo outro,
mas não perde a oportunidade de fazer resenha, deboches, de chacotear os irmãos e irmãs que querem ser fiéis a Jesus pela roupa que usam, pelo comportamento que têm, pelos alguns lugares que não frequentam, que nós, ao contrário, deveríamos era incentivar e apoiar, mas nós ficamos fazendo gracinha. Então Jesus lembra, não é o que entra, é o que sai. Um coração que não seja puro, uma língua que não seja controlada, uma mente que não tenha pensamentos bons e santos, não adianta a comida que vai resolver. Não tem alimento que se deixe de comer que vai santificar isso. É de dentro para fora. Posso comer de tudo. Tem um monte de coisa que eu pessoalmente não como, mas não é nada por causa da Bíblia Sagrada. Não vejo necessidade de comer estas coisas. Porém, a nossa preocupação deve estar no nosso interior, porque senão, como o próprio Jesus diz, nós seremos como sepulcros caiados, por fora bonitinho, bem pintado, mas por dentro cheio de misérias e podridões. Os túmulos, vocês que gostam de fazer túmulos, espero que parem para pensar nisso, não é? Fazem túmulos caríssimos, de mármores, disso e daquilo outro. Por fora, o túmulo é uma beleza. Já pararam para pensar o que tem lá dentro? Um resto mortal de alguém que amamos, que vai se decompondo, apodrecendo, que não tem um cheiro bom, que não tem uma visão boa, uma imagem boa. De que adianta um túmulo tão bonito, se daqui 50 anos se abrir, nada se vai encontrar lá dentro? Cada qual faz do seu dinheiro o que quer, mas que nós não sejamos túmulos bonitos por fora, majestosos, túmulos gigantescos, caríssimos, mas dentro só se tem mau cheiro e podridão. Quando Jesus falava sobre isso, os discípulos fazem uma observação a Jesus. Olha, os fariseus não gostaram, ficaram escandalizados, porque o Senhor falou dos alimentos que não tem problema comer. E Jesus diz duas coisas que servem para nós padres. Jesus diz: toda árvore que não é plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. E estes são cegos que guiam cegos. Aqui nós podemos entender por que existem alguns padres que não parecem que são padres. Não porque não usam batina. Não é isso. A aparência externa não importa. Mas padres que não têm comportamento de padres, padres que não falam de Deus, padres que não falam de Jesus, padres que não são alegres, padres que não são presença quando se é necessário na vida do povo. São Paulo a São Timóteo diz: ninguém poderá se dar esta honra do ministério, é Deus quem nos dá. Toda árvore que não é plantada pelo meu Pai. E isso acontece, infelizmente, por vários motivos. Pode acontecer que muitos padres não foram chamados por Deus, mas eles é que quiseram ser padres, por causa da fama, do destaque, do título, porque já recebe tudo pronto. É aqui que a gente entende porque tem padres, mas não gostam de fazer coisas de padres. Não gostam de atender confissão, não gostam de celebrar a Santa Missa, não gostam de encomendar seus defuntos, não gostam de visitar os seus doentes, não falam de Jesus, dos mandamentos, dos sacramentos, do reino de Deus. Padres que são mais políticos, candidatos, do que sacerdotes. Quem são estes? São estas árvores que não foi o Pai quem plantou, eles mesmos se plantaram no ministério sacerdotal. E não dá para ser padre por conta própria. Por mais bonito que a gente ache, por mais confortável que é a vida de padre, a gente não suporta esta vida se não for por vocação. Não tem casa, carro, salário e conforto que nos faça ser bons e felizes, se não for por plantação de Deus.
A vida de padre, para quem tem vocação, ela é muito boa, porque tudo que nos exigem, nós gostamos de fazer. O cansaço, as comunidades, a escuta, o conselho, a presença, isso para nós é realizador. Mas para quem não tem vocação, para quem quer apenas a imagem, o título, para quem não foi plantado por Deus, isso é terrível, isso é um peso horrível. E existe, mas Jesus nos traz a palavra. Estas árvores que estão aí, que não foram plantadas pelo meu Pai Celeste, elas serão arrancadas. E Deus não nos faltará, com a sua justiça e com a sua misericórdia. Todos nós que não formos sacerdotes segundo o coração de Jesus, todos nós que não aprendermos o amor a Cristo e a Maria Santíssima, mais cedo ou mais tarde, nós seremos arrancados e não seremos mais lembrados, porque seremos como a palha lançada ao fogo que logo se consumirá. E estes que se auto-intitulam, que vão por conta própria, que querem ser padres ao seu jeito, à sua maneira, que querem não se configurar a Cristo, mas querem que Cristo sejam iguais a eles, estes são cegos que guiam cegos. Isso não falta na igreja também. Tem muita gente hipócrita, como diz Jesus, que tem uma trave, um cisco no olho, mas quer ir lá tirar o cisco do olho do outro irmão. Não dá. Se eu não enxergo bem, não vou deixar o outro caminhar bem. Nós somos guias, todos nós padres somos guias, e por isso devemos ter uma visão boa, clara, devemos saber para onde estamos indo. E a nossa visão deve estar no Cristo. É Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos cura da cegueira do pecado, daquela cegueira de olharmos para nós mesmos, de querermos o nosso conforto e o nosso espaço, de pensarmos primeiro em nós mesmos e depois no povo que nos é confiado. Somos cegos quando isso acontece, quando não somos capazes de ver Deus na vida das pessoas, somos cegos. Quando não somos capazes de ver a ação de Deus que ultrapassa a nossa humanidade acontecendo por nós mesmos, somos cegos. Que Deus nos ajude para que em nossas paróquias existam padres plantados por Deus. Que Ele nos dê esta graça e nos livre das péssimas árvores, para que entre nós nunca haja padres por si mesmos, padres do seu modo, à sua maneira, mas que todos nós, pela graça do Espírito Santo, nos deixemos na obediência, na fidelidade a Cristo, a sermos plantados por Ele, onde Ele nos quer, e que Ele nos dê a graça também de não sermos cegos, de sermos capazes de vermos todas as situações da nossa paróquia na justiça e na misericórdia, na honestidade e na firmeza, para assim, vendo Jesus, sermos capazes de ajudar os que estão cegos. Que São João Maria Vianney ajude a nós padres a não compreendermos o que somos, porque São João Maria Vianney mesmo quem diz que se nós compreendêssemos o que é ser um padre, nós morreríamos de espanto, porque é muito maior do que nós mesmos. Não somos padres para nós, não somos padres por nós mesmos, pela nossa inteligência ou pela nossa força. É a graça de Deus que age em cada um de nós. Então que nós não queiramos compreender o ministério que Deus nos confiou, mas que nós queiramos ser dóceis ao Espírito, para que Ele faça de nós um padre como Ele o quer, como Ele precisa nos tempos de hoje, para sermos instrumentos não da nossa própria vontade, satisfazendo as nossas vaidades, mas sermos instrumentos da vontade de Deus na paróquia onde estamos, sendo instrumento da misericórdia, da graça, do perdão e da salvação.